o que seria a parte de estatística descritiva? A parte de estatística descritiva é aquela parte de planejamento de campo, de coleta dos dados, construção da distribuição de frequência, construção das medidas de tendência central e medidas de dispersão, média, moda, mediana, desvio padrão. A gente conseguiu ver isso até no Excel, tá? E, além disso, também nós temos a parte de probabilidade, que é o conceito de probabilidade, a introdução de probabilidade, o teorema de Bayes, né, a probabilidade condicional, tá? Toda essa parte de probabilidade nós trabalhamos. Agora, nós vamos estudar inferência. O que é inferência? A inferência, ela consiste no seguinte, é você, a partir de uma amostra, tirar informações que dê condições para você trabalhar com o todo, com a população toda. Então, você sempre vai ter uma situação onde você vai ter a população e a amostra. Então, você vai tirar medidas como a média, aí você vai avaliar, essa média amostral, ela é válida para a população? Então, basicamente, esse tipo de tema que nós vamos trabalhar hoje. E daí, para isso, a gente vai precisar entender alguns conceitos. Esses conceitos, eles estão na nossa apostila PDF que eu disponibilizei para vocês, tá? Você tem que ter uma ideia, uma noção do que é a inferência, tá bom? Então, olha, o objetivo principal da inferência estatística é fazer afirmação sobre características de uma população, baseados em resultado de uma amostra. Na inferência estatística, a incerteza está sempre presente. Por que a incerteza está sempre presente? Porque, se nós vamos trabalhar com uma amostra, dependendo do tamanho dessa amostra, nós podemos ter resultados bem confiáveis ou resultados pouco confiáveis, porque nós só vamos ter a certeza absoluta quando a gente tiver condição de trabalhar com a população, tá? No entanto, se o experimento foi feito de acordo com certos princípios, se você tiver um cuidado, né, nas medidas que você vai estar trabalhando, você, então, vai ter aí a condição de avaliar essa incerteza, né? Na verdade, é o pesquisador que define essa incerteza. Uma função da estatística é fornecer um conjunto de técnicas para fazer inferências, medir o grau de incertezas dessas inferências, tá? A incerteza é medida em termos de probabilidade, tá bom? Então, por exemplo, olha, eu afirmo que tal fenômeno ocorre com a confiança tal. Então, essa confiança, ela é a probabilidade. Agora, alguns conceitos importantes para a gente são conceitos relacionados aqui a algumas definições da estatística inferencial, tá? Como, por exemplo, esses conceitos que eu vou apresentar para vocês. Um conceito muito importante, tá? Que é o conceito de população, tá? Amostra, parâmetro, estatística, estimador e estimativa. Tá? Então, o que é uma população? A população é o conjunto de elementos que tem pelo menos uma característica em comum observável. Tá? A população é o todo, mas ela tem que ter uma característica comum. Por exemplo, eu trabalho numa fábrica de parafusos. Então, a população de parafusos são todos os parafusos daquela fábrica. Tá? Aí eu trabalho com ar-condicionado. Então, a população serão todos os ar-condicionados. Então, olha só, a população não quer dizer só pessoas. População é o conjunto de elementos. Pode ser pessoas, pode ser máquina, pode ser água, pode ser o que você estiver trabalhando. Moléculas, pode ser estrelas, pode ser uma série de coisas, tá? A amostra, ela é um subconjunto de elementos extraídos dessa população. Então, a amostra é uma parte da população. Só que essa amostra, ela não pode ser uma parte qualquer. Ela tem que ser uma parte significativa, ou seja, uma parte representativa. A amostra tem que ser tão boa, que ela tem que representar bem a população. Um grande exemplo de amostra é quando a gente faz exame de sangue. Então, a enfermeira vai e tira uma quantidade pequena de amostras do nosso corpo. Só que aquele sangue que ela retira, ela é uma amostra que dá condições para a gente, então, visualizar e entender o comportamento de todo o sangue. Tá? Alguma pergunta? Professor, a G quer que o senhor aceite ela. Tá bom, vou já aceitar. Tá? Obrigada. Pode pedir para ela. Tá aqui, permitir. Obrigado, tá? Então, vamos continuar aqui. Ok? Então, população e amostra.
a inferência toda está baseada nessa relação da população com a amostra. O parâmetro é qualquer valor calculado com base em todos os elementos da população. Por exemplo, a média. Se eu calcular a média com os valores da população, essa média vai ser um parâmetro. Por exemplo, a variância. Se a minha variância foi calculada com base nas informações da população, ela é um parâmetro. E estatística. A estatística é qualquer valor calculado com base nos elementos da amostra. Por exemplo, a média. Se eu calcular uma média com base nos elementos da amostra, ela é uma estatística. Se eu calcular uma variância com base nos elementos da amostra, ela é uma estatística. Então, qualquer medida da amostra é uma estatística. E qualquer medida da população é um parâmetro, seja ela média, desvio padrão, erro padrão, variância, coeficiente de variação de Pearson. Qualquer medida a partir de uma amostra é uma estatística. E a partir de uma população é um parâmetro. A ideia é que esse valor amostral, ou seja, que essa estatística se aproxime o máximo do parâmetro, tá? A distância entre elas vai ser um erro, tá? Que a gente chama de erro amostral. A ideia é que esse erro tenda para zero, mas vai depender do tamanho de uma série de coisas. Vai depender do tamanho da amostra, vai depender da variância, vai depender do tipo de fenômeno que eu estou estudando, variável, vai depender de uma série de coisas. Mas a grande história aí é que essa estatística ela seja próxima do parâmetro. Bem, aí o estimador, outra definição. O que é um estimador? O estimador é uma estatística destinada a estimar um parâmetro populacional. Então, o estimador ele é uma formulinha que você utiliza lá na amostra para poder você chegar numa informação bem próxima da população. Então, vamos supor que você tenha uma amostra qualquer. Aí você pega uma média, por exemplo, uma média amostral, e você calcula essa média. Aí essa média ela vai servir, no caso, para você estimar a média populacional. Então, essa formulinha vai ser um estimador. Então, o estimador é uma estatística destinada a estimar um parâmetro populacional. E a estimativa, ela é o valor numérico do estimador com base nas observações amostrais. Então, a estimativa, ela é um valor. E o estimador é a fórmula que chega nesse valor. Tá? A estimativa, por exemplo, eu estimo que a idade média da turma de engenharia de produção é 20. Certo, isso é uma estimativa. Mas como é que você chegou nessa estimativa? Usando uma formulinha. Essa formulinha é o estimador. Então, as principais definições da inferência. População, que é o conjunto de todos os elementos. Amostra é um subconjunto dessa população. Parâmetro é qualquer medida da população. Estatística é qualquer medida da amostra. Estimador é, no caso, a fórmula, a estatística que você utiliza para estimar. Estimativa é o valor da estimativa, o valor resultante, né, é o valor numérico do estimador com base nas observações amostrais. Bem, é importante a gente entender essas definições, porque a partir dessas definições a gente vai conseguir compreender a linguagem da inferência. Para começar, vamos falar um pouco sobre a amostragem. Tá? É importante a gente lembrar o seguinte, que existe diferença entre o termo amostragem e amostra. A amostragem, ela é uma técnica que vai ajudar a gente a entender, a conhecer, né, o que nós chamamos de técnicas para o levantamento amostral, certo? Então, o que acontece? Essa amostragem, ela pode ser, dependendo do tipo de experimento, de estudo, ela pode ser trabalhada e tratada de várias formas, tá? Então, a amostragem, ela é o estudo de uma amostra, quando não há possibilidade de realizar um estudo sobre todos os elementos da população. Aí, nesse caso, a gente vai utilizar a amostragem. Tá? Usualmente, é impraticável observar toda uma população, sabe? Às vezes porque é muito caro, às vezes por dificuldades, às vezes é impossível mesmo de fazer. Tá? Então, quando você não tem condições de examinar toda a população, você utiliza a amostragem. Por exemplo, na fábrica da Coca-Cola. Não tem como a fábrica da Coca-Cola disponibilizar todas as garrafas de Coca-Cola produzidas na fábrica da Coca-Cola para fazer um teste.
por exemplo, para verificar a quantidade de açúcar, para verificar a pressão, para verificar a quantidade de água, para verificar a pressão, né? Então, não tem condições. Se ela pegar toda a linha de produção para fazer o teste, para ver se o produto está bom, então ela não vai vender nada, né? Então, nesse caso, e em vários outros casos, você precisa de uma amostra para fazer o teste. Na engenharia de produção, por exemplo, você vai na linha de produção, né, de uma determinada fábrica. Por exemplo, uma fábrica de carro, não tem como você testar todos os carros. Na fábrica de refrigerante, não tem como você testar refrigerante. Ah, professor, eu quero trabalhar com a parte de ergonomia. Não tem como você avaliar todos os funcionários. Por exemplo, uma montadora ali do ABC, lá de São Paulo, né? São milhares de funcionários. Então, aí eu quero fazer um estudo sobre a satisfação dos empregados na nossa linha de produção. Se alguém tem reclamação. Eu quero saber se meu produto está sendo bem aceito no mercado, então eu quero fazer uma pesquisa de mercado. Não tem como, é muito difícil você trabalhar com a população toda. Então, o que acontece é que, na maioria das vezes, você vai trabalhar com amostragem. E quando é possível você trabalhar com a população toda, isso é muito caro, então não dá para trabalhar. Então, o uso de amostras que produzem resultados confiáveis e livres de viés é o ideal. O que é viés? Viés é erro, tá bom? Viés é o que dá o distanciamento entre o que realmente é o parâmetro e o que é a estatística. Assim, a maneira de se obter a amostra é tão importante que constitui uma especialidade dentro da estatística, conhecida como amostragem. Olha, se vocês terem uma ideia, no curso de estatística básica, tem um semestre só para trabalhar a amostragem. Isso é um tema muito grande, um tema muito amplo, um tema que envolve muita discussão. Nós vamos conhecer aqui um pouco dessa temática da amostragem. Tá? E elas são técnicas, são várias técnicas. A primeira técnica mais conhecida é a amostragem aleatória simples. Tá? Nessa técnica da amostragem aleatória simples, ela consiste em selecionar N unidades amostrais, de modo que cada unidade tenha a mesma chance de ser escolhida. Em geral, quando temos características diferentes, não devemos fazer a amostragem aleatória simples. Tá? Ela pode ser feita com ou sem reposição. Então, a amostragem aleatória simples, você tem tantas unidades e você vai escolher, sendo que as unidades têm que ter a mesma chance. Por exemplo, eu tenho 30 alunos, eu quero selecionar um aluno. Então, eu faço um sorteio, cada aluno tem a mesma probabilidade de ser sorteado, e eu escolho dos 30 alunos, 10 alunos, ou 15 alunos. Isso chama-se amostragem aleatória simples. Agora, o importante é que essa minha amostra, ela não tenha características diferentes, porque se ela tiver características diferentes, aí eu não posso fazer a amostragem aleatória simples, eu tenho que aplicar outra técnica. Por exemplo, eu quero fazer um estudo sobre a produção no estado do Pará. Então, vamos supor que eu resolva trabalhar por região de integração. Então, o estado do Pará tem 14 regiões de integração. Então, aí não é mais uma amostra com característica homogênea. Eu tenho estratos diferentes. Aí já é outra técnica utilizada. Tá? Outra coisa, a amostragem aleatória, ela pode ser feita com reposição ou sem reposição. Tá? Bem, ela pode ser feita com reposição, aí nós temos estudos específicos, né, do caso da amostragem aleatória com reposição, onde nós vamos utilizar, aí, no caso, técnicas de probabilidade para isso. Tá? Bem, se houver características diferentes, aí eu vou trabalhar com a amostragem estratificada. Então, a amostragem estratificada, ela consiste em subdividir a população em grupos homogêneos, denominados estratos, segundo a variável de interesse, e utilizar a amostragem aleatória simples em cada extrato. Então, olha só, vamos supor que eu queira fazer tirar uma amostra dos meus alunos, tá? Só que eu quero considerar do sexo masculino e do sexo feminino, então são 2 extratos. Aí o que eu faço? Eu tenho a população, eu tenho o tamanho amostral. Eu vou ter, então, uma quantidade do extrato masculino, uma quantidade do extrato feminino. E dentro de cada extrato desse, eu vou aplicar uma amostragem aleatória simples, ou seja, eu vou fazer um sorteio. Tá? Isso chama-se amostragem estratificada. Os extratos têm por objetivo controlar a variabilidade, tá? Ou seja, para que tenha a menor variabilidade possível da representatividade, tá bom, do experimento. Assim, nós conseguimos diminuir o tamanho da amostra, tá?
e aí a gente consegue também ter um resultado, né, uma estimativa, uma estatística bem mais confiável. Então, a amostragem estratificada nada mais é que a aplicação da amostragem aleatória simples, considerando cada extrato. Outra técnica de amostragem muito conhecida é a amostragem sistemática, tá? A amostragem sistemática, ela é uma variação da amostragem aleatória simples, tá? A população ou relação de seus componentes deve ser ordenada, de forma tal que cada elemento seja identificado pela posição. Então, a amostragem aleatória sistemática, ela é eficiente à medida que a listagem, a fila, a disposição dos prédios, etc., estejam misturadas, o que se refere à característica em estudo, tá? Na engenharia de produção, tem uma área chamada pesquisa operacional. Essa área de pesquisa operacional, ela trabalha muito com a teoria das filas. E a teoria das filas utiliza a amostragem sistemática, tá? É como se fosse assim, por exemplo, como é que o Banco do Brasil, ou o Banco Central, ou o Banco da Amazônia, ou o Banpará, como é que eles definem a fila para atendimento? É através da amostragem sistemática. Então, a sistemática funciona assim, por exemplo, eu pego a primeira, a segunda, a terceira é selecionada. Quarta, quinta, a sexta é selecionada. Então, eu posso selecionar de 3 em 3, eu posso selecionar de 4 em 4, eu posso selecionar de 5 em 5, de 10 em 10, eu chamo de K em K. Então, eu tenho uma quantidade grande de pessoas que estão numa ordem, uma quantidade grande de elementos que estão numa ordem, e de K em K eu seleciono um elemento. Isso chama-se amostragem sistemática. Isso acontece para fichas, isso pode ser aplicado a filas, e uma série de situações, tá bom? Essas são as três principais. Aí, por exemplo, o pessoal de agronomia, o pessoal de florestal, eles gostam muito de trabalhar com amostra por bloco ou amostra por conglomerado. Então, você tem, assim, uma quantidade de bloco, né? Você tem uma área toda repartidazinha em blocos, e a partir dessa área repartida em blocos, você consegue, então, selecionar. Por exemplo, eu tenho tantos hectares de terra, então eu tenho uma plantação de pinho. Aí eu quero avaliar como é que está a plantação de pinho. Aí eu pego essa área toda, divido em vários blocos, sorteio os blocos e vou pegar os pinhos que me interessam. Isso chama-se por bloco ou conglomerado. Existem várias áreas. Tá? O básico é esse. Pode ser que vocês, depois de formados, trabalhando em campo, vocês possam trabalhar com um grupo de pesquisa e o cara dizer assim mesmo, olha, é o seguinte, cara, nós temos uma população e nós temos aqui uma técnica de amostragem específica para esse tipo de população. Pode acontecer isso. Aí vocês vão conhecer. Então, na verdade, aqui o que é importante é vocês entenderem que existe uma coisa chamada amostragem, que é uma técnica que vai ajudar vocês a selecionar e a compor uma amostra, que é um subconjunto da população. Tá? Se a técnica de amostragem de vocês for boa, se ela for confiável, ela terá um viés menor, ela terá um erro menor. Mas o que é erro, professor? É o seguinte, você tem uma população e você tem uma amostra. Você vai aplicar uma técnica de amostragem, selecionar os elementos e vai medir esses elementos. Essa medida, que pode ser média, pode ser variância, moda, qualquer medida que você tirar a partir da amostra, ela tem que pelo menos ser próxima da população, né? Aí, a partir dessa medida, você vai fazer estimativas para a população. Tem de proporção também, né? Então, para isso, é necessário que você trabalhe e tenha um certo cuidado com a técnica de amostragem. Qual é a ideia? A ideia é diminuir o erro na estatística. Tudo vai convergir para a diminuição do erro. Tá? Então, você pode ter erros amostrais e não amostrais. Há dois tipos de erros de amostragem. Né? Os erros resultantes do método probabilístico utilizado para selecionar a amostra, tá? Os quais são geralmente com a pesquisa, e os erros alheios à amostragem, tá? Que aí, no caso, infelizmente, tá? Você obteve, mas não é por conta da amostragem, é um erro qualquer. Tá? Mas o fato é que quando você vai trabalhar com uma amostra, você tem erro. Tá bom? E o que é uma margem de erro? A margem de erro é a média da amostra X, né? Ela é utilizada como estimativa da média da população Mi. Tá? Então, essa diferença entre essas duas informações, entre a estatística e o parâmetro, é a margem de erro. Pode-se construir um intervalo onde existe uma probabilidade estabelecida, ou seja, uma confiança de conter a média populacional. Tá? Então, quando pega-se todas as médias e compara-se com a média da população Mi,
A diferença entre essas duas medidas é chamada de erro de amostragem, ou margem de erro. Ou seja, o erro x é igual a x barra menos μ. Quem é o x barra? É a média amostral. E quem é o μ? A média populacional. Então, essa diferença vai ser, no caso, né, que nós chamamos de erro da amostragem, então, ou seja, margem de erro. Tá? Por exemplo, nas eleições para governador, era comum nos noticiários de televisão escutar o seguinte fala: margem de erro mais ou menos 0,03, ou de mais ou menos 0,02, ou seja, 3 pontos e 2 pontos, né, para mais e para menos. Né? Assim, se o candidato A tinha uma proporção de intenção de voto de 0,42%, ou seja, 42%, o intervalo dele, assim, né, para a proporção real, ficava entre 42, né, mais 0,3, ou 42 menos 0,03. Né? Ou seja, a margem de erro é de 0,39 a 0,45, e isso se ele definir 3 pontos como erro. Então, a margem de erro é a distância máxima permitida entre o valor populacional e o valor amostral. Isso é possível de você calcular. Professor, quem define essa margem de erro? Quem define a margem de erro é o pesquisador. Como ele vai definir? Dependendo do que ele conhece, tá? Dependendo do conhecimento dele na área que ele está estudando. Então, gente, o pesquisador, antes de ir para campo, ele define a confiança e o erro. O erro é esse valor aí que eu estou mostrando para vocês, 0,42, mais ou menos 0,03, é um exemplo de erro, aí no caso o erro é 0,03. Então você tem uma média amostral e tem o erro que é permitido, que você vai definir, tá? Quanto menor o erro, maior o tamanho amostral. Quanto maior o erro, menor o tamanho amostral. Então tem que ter equilíbrio entre essas duas informações. Então, olhem só. A partir dessas informações aí introdutórias, a gente tem uma noção do que são aí, no caso, os estudos estatísticos voltados para a definição de parâmetros de erro, população, amostra, estatística, inferência e amostragem, tá? Bem, agora eu vou falar um pouco para vocês sobre distribuições amostrais. Olha, existe a distribuição de probabilidade binomial, a distribuição de probabilidade, no caso, é a distribuição normal de Gauss, distribuição T de Student, tá? Então, a ideia aqui é mais ou menos o seguinte: para você definir a sua amostra, para você definir essas inferências, você vai precisar trabalhar com confiança, certo? Só que essa confiança, ela está associada a uma probabilidade. E essa probabilidade pode ser tabelada em Z ou em T. Z é a distribuição normal e T é a distribuição de Student. Então, vamos lá falar sobre as distribuições amostrais. Diferentes amostras extraídas da população irão originar valores distintos para a estatística considerada. Por esse motivo, dizemos que as estatísticas são variáveis aleatórias, já que seu valor não pode ser predito com certeza antes da amostra ter sido extraída. A distribuição de probabilidade de uma estatística, quando consideramos todas as amostras possíveis de tamanho n, é denominada de distribuição amostral. Então, o que é uma distribuição amostral? É a distribuição de probabilidade de uma estatística quando consideramos todas as amostras possíveis de tamanho n. Então, é o seguinte, vamos supor que eu tenha 10 pessoas e que a minha amostra sejam 3 pessoas. Então, se eu retirar todas as possíveis amostras de 3 pessoas daquelas 10, aí a estatística que eu retirar dela será denominada como distribuição amostral. Como assim, professor? Olha só. Suponha uma população identificada pela variável x, cujos parâmetros média populacional, μ é igual a x, μ é igual à média populacional, que é a esperança de x, e a variância populacional, sigma ao quadrado, são supostamente desconhecidas. Então, eu tenho uma população onde eu conheço a média populacional e conheço a variância populacional. Olha, o μ, como ele é da população, e o sigma ao quadrado, como é populacional, então, aí, nesse caso, eu tenho o que eu chamo de parâmetros. Então, eu conheço o parâmetro aí, né?
os parâmetros média e variância dessa distribuição amostra, quer dizer, dessa população identificada. Vamos retirar todas as possíveis amostras a uma casa simples de tamanho N dessa população. E para cada uma calcular a média X barra. Aí tem um exemplo aqui, olha. Vamos supor a seguinte população. O número 2, o número 3, o número 4 e o número 5. Eles têm média μ 3,5 e variância sigma ao quadrado 1,25. Vamos aqui relacionar todas as amostras possíveis de tamanho 2 dessa população. Então, olha, vai ficar 2 e 2, 2 e 3, 2 e 4, 2 e 5. 3 e 2, 3 e 3, 3 e 4, 3 e 5. 4 e 2, 4 e 3, 4 e 4, 4 e 5. 5 e 2, 5 e 3, 5 e 4, 5 e 5. Então, essas aqui são, no caso, todas as possíveis amostras de tamanho 2. Agora, vamos calcular a média de cada amostra. Então, da primeira amostra, 2 e 2, a média é 2. Da segunda amostra, 2 e 3, a média é 2,5. Da terceira média, 2 e 4, a média é 3. Da quarta amostra, 2 e 5, a média é 3,5. Então, aqui eu tenho as médias de cada amostra. Se eu calcular a média dessas médias, aqui, ó, 2, 5, 3, 3,5, todas essas informações aqui, ó, calcular a média dessas médias, a minha média será 3,5. Ok? Então, olha só. A média X barra é igual a 3,5. Agora, vamos calcular a variância dessas médias. Então, para calcular a variância da média, daquele 2 e 2, 3 e 3, eu tenho a variância igual a xi menos x barra ao quadrado dividido por n, né? Então, a variância vai ser igual a 1,5 por 2. Então, a distribuição amostral da média de amostras casuais simples de tamanho n, extraída de uma população, tem a média μ, e desvio padrão μ. Tem as seguintes características. Olha, a minha média, olha que interessante, a minha média x barra é igual a μ. Então, é verdade, olha só aqui, ó. A média das médias foi 3,5. E a média populacional, cadê a média populacional? Era 3,5. Então, olha que interessante. Dessa população 2, 3, 4 e 5, a média é 3,5, que é a populacional. Se eu tirar uma amostra de 2 a 2 dessa população, depois eu tirar a média das médias dela, o resultado vai ser igual a 3,5. O que me permite dizer o seguinte, que a esperança de x barra é igual a μ, ou seja, a média das médias amostrais é igual a μ. Já quando eu calculo a variância, a minha variância, olha o comportamento dela, vai ficar 1,5 sobre n. Então, olha, se eu tenho a população aqui, ó, a minha variância era 1,25. Se eu tirar a média amostral dessa população, a minha variância vai ficar 1,25 dividido por 2. O que significa dizer isso? Significa dizer o seguinte, que se eu tenho uma população, eu tenho uma média. Se eu tirar uma amostra, a média, todas as amostras possíveis daquela população, a média das médias será igual à média populacional. E se eu tirar a variância de todas as médias possíveis, a variância será igual à populacional dividido por n. Caso a população tenha distribuição normal com média μ, desvio padrão sigma, a distribuição amostral da média é normal com média μ, desvio padrão sigma, dividido por raiz de n. Tá bom? No caso, desvio padrão é a raiz da variância. Tá? Então, a distribuição amostral das médias, x barra, de amostras aleatórias simples de tamanho n, extraída de uma população não normal, com média μ, desvio padrão sigma, é aproximadamente normal com média μ, desvio padrão sigma raiz de n, quando n é suficientemente grande, ou seja, quando n for bem grande. Este resultado é uma aplicação de um importante teorema de probabilidade, chamado Teorema Central do Limite.
Para a utilização desse resultado, é usual considerar que o tamanho N da amostra é suficientemente grande quando N é pelo menos 30. Então, na estatística, o N é grande quando nós consideramos ele maior que 30. O que eu quero dizer aqui nessa parte, nesse tema, é dizer o seguinte, que se eu tenho uma população e eu encontro, e eu defino um tamanho amostral qualquer, um tamanho 2, tamanho 3, tamanho 10, se eu tirar todas as médias dessas médias, a minha média amostral de todas as amostras possíveis será igual à média populacional. Mas isso acontece na variância? Não, na variância não será igual. E se eu tenho a variância amostral e eu tenho a variância populacional, eu tenho já uma diferença de valores, tá? Para ficar mais claro ainda, eu vou abrir aqui um exemplo, tá? Eu vou fazer um exemplo aqui usando o quadrinho do Paint. Mas eu preciso que vocês entendam o seguinte, deixa eu abrir aqui um exemplo do Paint, que, no caso, eu tenho uma relação entre a amostra e a população, tá? Sendo que essa amostra, ela vai ser, no caso, uma amostra definida pelo pesquisador, tá? E essa amostra definida pelo pesquisador, ela pode ser do tamanho que o pesquisador entender que seja, tá? E ela também pode ser, aí no caso, com uma confiança que o pesquisador definir, certo? Bem, então, é mais ou menos o seguinte, eu vou fazer aqui, eu vou criar aqui um exemplo para vocês entenderem que eu estou tentando aqui explicar para vocês, mas para isso, eu tenho que abrir aqui na apresentação essa tela que eu criei. Olha o que eu estou falando. Eu estou falando o seguinte. Eu tenho que a esperança de x é igual a μ, tá? E a variância de x barra é igual a sigma ao quadrado. Então, vamos ver. É mais ou menos o seguinte. Vamos supor que eu tenha essa população aqui, olha. Uma população aqui. Isso é uma população, certo? Eu não sei, aqui, gente, eu não sei dessa minha população qual é o valor de μ, que é a média, e eu não sei dessa população, deixa eu voltar aqui, eu não sei dessa população qual é o meu valor de sigma ao quadrado. Eu não sei qual é o valor. O μ, no caso, eu tenho aqui a minha média populacional. A média populacional. Eu não sei quanto é. E o sigma é a minha variância populacional, certo? Aí vamos supor que o tamanho desse N aqui, deixa eu colocar aqui o valor do tamanho desse N, ele seja, por exemplo, esse Nzinho aqui, que é a população seja igual a 1.000 pessoas, certo? 1.000 pessoas. Tá, e eu queira saber, por exemplo, a renda média. A minha estatística, o x barra, é igual a renda média. X barra é igual a renda média. A renda dessas pessoas, tá? Bem, eu sei o seguinte, eu tenho 1.000 funcionários, tá? Eu estou estudando a renda desses funcionários, certo? X barra seja, a minha variável x seja igual à renda desses funcionários. Então, deixa eu colocar aqui, o meu estudo é o seguinte, o x, que é a variável em estudo, é igual à renda dos funcionários. Então, é o seguinte, o que é isso aqui, ó? O que é que isso aqui está dizendo, no caso? O que significa essa informação aqui? Ela significa dizer o seguinte, vamos supor que eu tenho aqui uma amostra, tá? Essa amostra aqui seja um nzinho pequeno igual a 300 pessoas, certo? Aí é o seguinte, dessas 300 pessoas, o meu x barra seja igual à renda de 3 salários mínimos, 3 salários, tá?
Deixa eu ajeitar aqui. 3 salários mínimos. A renda seja de 3 salários mínimos, por exemplo. Aqui, ó. 3 salários mínimos. Isso aqui é a minha amostra. Tá? Mas eu não sei quanto é da população. Eu não sei a informação da média de renda da população, mas eu sei da amostra. Mas a formulinha aqui está me dizendo o seguinte, a formulinha, ela está me dizendo, tá, que a fórmula está dizendo que a média x barra é igual a mi, certo? Então, ela está dizendo que a média é igual a x barra. Então, ela quer dizer o seguinte, que se eu tirar desses 300, né, se eu tirar todas as médias de 300, desses 1.000 aqui, tirar a média, tirar a amostra, tirar a amostra, tirar a amostra, tirar a amostra, essa minha média que eu vou encontrar, peraí que eu vou só tirar aqui, eu fiz aqui, essa média que eu vou encontrar, ela será uma média, tá, parecida ou igual a mi. Então, eu posso dizer que o meu mi chapéu, que é o mi estimado, é igual a 3. Professor, por que esse mi estimado? Porque é o seguinte, eu não sei quanto é a média populacional. Eu tirei uma amostra e estou dizendo que dessa amostra, a formulinha diz para mim, tá? A formulinha diz para mim que a média amostral é igual à média populacional. Então, eu vou estimar que aqui seja mi igual a 3. Já a variância diz o seguinte, a variância de x barra, tá, é igual a sigma ao quadrado sobre n. Então, eu posso dizer aqui da variância o seguinte, olha, se a minha variância aqui, vamos supor que a minha variância amostral, a variância aqui, amostral, seja igual a 1,5. Então, eu posso dizer que essa variância populacional, que eu vou chamar aqui de mi quadrado chapéu, porque eu não conheço, eu estou estimando a partir da amostra, é 1,9, tá? Dividido por 300. É isso que ele quer falar. Então, ele quer dizer o seguinte, ele quer dizer que o que quer dizer essa informação aqui? Ela quer dizer que se eu tenho uma amostra, a minha média amostral é um bom estimador para a média populacional. E a minha variância é um bom estimador, se eu pegar ela e dividir por N, que é 300. N é 300, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou printar isso aqui e colocar no nosso WhatsApp, porque lá vocês vão ter condições de depois de guardar bonitinho essa informação, tá? Deixa eu ver aqui onde está o nosso WhatsApp. Estatística básica. Estatística. Aqui, redenção 2. Bem, eu coloquei esse desenho lá para a gente conhecer, tá? Então, é isso que ele quer falar. Ele quer dizer que a média é um bom estimador para a média populacional, a média amostral. E quer dizer que a variância também é um bom estimador. Então, se você sabe a média amostral, você vai saber a média populacional. Se você conhece a variância amostral, você vai conseguir encontrar a variância populacional. Mas só que isso só vale para a população, para N grande, ou seja, para N no tamanho acima de 30. Na estatística, a gente considera o N30. Bem, voltando para o nosso PowerPoint, nós vamos ter a seguinte situação, tá? Definindo ainda esses estimadores, essas estimativas, tá? Nós vamos ter a seguinte situação, fechando essa ideia. Ele quer dizer o seguinte, caso a população tenha distribuição normal, com média mi, desvio padrão mi, sigma, a distribuição amostral das médias x barra é normal, com média mi, desvio padrão sigma sobre a raiz de n. Aí, no caso do desvio padrão, é só colocar a raiz, né? Então, baseado nisso, é possível a gente definir as distribuições amostrais, a distribuição amostral da proporção e a distribuição amostral da média. A distribuição amostral no caso, a distribuição amostral da média é da forma que eu coloquei lá. A distribuição amostral da proporção eu vou explicar agora. Olha, considere, agora é o seguinte, eu falei sobre a média. Então, se eu tenho uma população e eu tenho uma amostra,
Se eu tirar várias amostras dessa amostra, a média será igual à da população. Se eu tirar várias amostras dessa amostra, a variância será igual a variância dividido por N. Se for desvio padrão, é o desvio padrão dividido por raiz de N. Tá? Agora eu quero falar de proporção. Eu tenho uma população e eu tenho uma amostra, certo? Bem, se eu calcular a proporção da amostra, essa proporção, ela é um bom estimador para proporção populacional? Vamos ver. Olha o que ele diz. Considere que a proporção de elementos de uma população com determinada característica é P, ou seja P. Assim, cada elemento da população, podemos definir uma variável x tal que x igual a 1 se o elemento tem a característica, e x igual a 0 se o elemento não tem característica. Isso aí é Bernoulli, né? Então, o x tem distribuição Bernoulli. Agora, se ela tiver n experimentos, ela vai ser uma binomial. Portanto, a esperança de x igual a P e a variância de x é P vezes o menos P. Que isso é da distribuição binomial. Seja x1, x2, xn, uma amostra aleatória simples retirada com a reposição dessa população, e seja Sn igual a somatória de xi, o total de elementos portadores da característica da amostra, tem que Sn é uma distribuição binomial NP. Tá? Definindo a proporção de elementos, nós vamos ter o seguinte. Vamos ter que a característica da amostra tem o seguinte comportamento. Usando o teorema central do limite, a média dela será P, e a variância, eu digo para você, P, o menos P dividido por N, tá? Quando N é suficientemente grande. Então, da mesma forma que nós trabalhamos ainda agora, vamos trabalhar agora também. Deixa eu pegar aqui, ó, o que significa dizer isso daqui. Eu vou voltar lá para o meu Paint e vou fazer agora esse mesmo estudo, já considerando a proporção. Olha o que ele quer dizer. Ele quer dizer o seguinte, deixa eu interromper aqui e voltar para a proporção. Agora eu estou trabalhando a distribuição da proporção, tá? Eu já trabalhei a distribuição da amostra e da média, e agora eu vou trabalhar com a distribuição da proporção. Olha o que acontece. O seguinte, eu tenho 1000 pessoas, certo? Tá? Então eu posso perguntar a si mesmo, para essa população, poxa, eu não sei, eu não vou conseguir estudar esses 1000 funcionários. Eu quero fazer uma pergunta para eles. Eu quero saber quem já foi acidentado, certo? Então, das 1000 pessoas, eu vou entrevistar 300. Aí eu vou fazer o seguinte, fazer assim, ó. Eu pergunto para 300 pessoas. Dessas 300, vamos supor que a proporção de pessoas acidentadas do pezinho seja igual a de 2%, certo? Aí você vai perguntar, Admilson, isso é para a amostra. E para a população, qual é a proporção de pessoas acidentadas? Olha, eu não sei, mas eu vou estimar, então eu vou chamar P de chapéu. É 2% também. Mas como é que você faz isso? Olha, a minha formulinha diz que uma boa estimativa para a proporção amostral é a própria proporção, para a proporção populacional, é a própria proporção amostral. Então, se eu tenho um comportamento na amostra P, de proporção, eu posso estimar esse para cá, para o Pzão. Isso é a média. Professor, e se fosse, no caso aí, a variância? Bem, se a minha variância fosse outro valor, eu utilizava o P1 menos P dividido por N. Aqui seria, no caso, a variância. Então, dessa forma, a gente chega à seguinte conclusão, gente. Se eu tenho uma população e eu tenho uma amostra, a média dessa amostra, ela será uma boa estimativa para a média populacional. A variância dessa amostra, dividida por N, ou seja, por 300, será uma boa estimativa para a variância populacional. E a proporção dessa amostra será uma boa estimativa para a proporção populacional. Isso chama-se distribuição amostral. Então, repetindo, o que é uma distribuição amostral? O que ela quer dizer? Ela quer dizer o seguinte, que eu tenho uma população e eu não conheço o comportamento dessa população, mas eu posso, a partir de uma amostra, descobrir o comportamento. Como eu não conheço o comportamento da população, eu vou estimar. Então, eu tenho, por exemplo, para a média, eu tenho uma amostra aqui de 300, né?
Ah, eu tenho uma amostra de 300 para média. Ok, então a minha média amostral é 3. Então, uma boa estimativa para populacional é a própria média. A minha variância sigma 1,n. Então, a variância para média é ela dividido por 300. É uma boa estimativa para a variância amostral. E da proporção? É uma boa estimativa o próprio P. Resumindo, gente, se vocês tiverem uma população e uma amostra, e a amostra for maior que 30, e você conhecer a variância populacional, e você conhecer a desvio padrão populacional, né? Segundo as distribuições de probabilidade, a distribuição amostral da média diz que a média amostral é um bom estimador para a média populacional. Diz que a variância amostral dividido por N é uma boa estimativa para a variância populacional. Diz que a proporção amostral, né, ela é uma boa estimativa para a proporção populacional. Basicamente, é isso que ela quer dizer. Eu vou também printar isso daqui e vou colocar também no nosso WhatsApp para vocês guardarem aí, né, e fazendo a leitura depois, tá? Deixa eu colocar aqui no nosso WhatsApp aqui essa informação. Bem, baseado nisso, nós vamos ter a noção aí da inferência. Então, vejam só que legal. Então, a partir de então, nós podemos considerar, né, que aí a nossa distribuição amostral da média, da proporção, é uma distribuição consideravelmente aí, uma distribuição onde você consegue, a partir da amostra, definir o comportamento dessa população, tá? Basicamente, essa que era a ideia. Tá bom? Bem, com base nessas informações, será possível, então, a gente trabalhar na próxima aula o intervalo de confiança e os testes de hipótese. Então, o que é que ficou hoje para a gente de conhecimento? Primeiro, uma relação entre a população e a amostra. Tá? Segundo, saber que existe, a partir da amostra, condições de você definir aí e encontrar informações para a população, tá? E sempre entender